ocorreu o quê? O que, que ocorreu a partir desse momento? Então, houve então a queda, né, de fertilidade, ou seja, de natalidade, nascimentos de pessoas, de crianças, né? Por conta que a partir desse momento as pessoas teriam que então trabalhar, né? Trabalhar, e eles não poderiam então mais produzir o seu alimento, e sim teriam que comprar esses alimentos no mercado. Geralmente esses produtos, como a gente mora na cidade, a gente sabe que não é barato, tá? Diferentemente que às vezes você produzir no sítio, né? Às vezes você pode, apesar que hoje, né? Hoje está caro, né? Para você produzir até um frango, né? A criar uma galinha ali, um porco, né? Tá sendo caro, né? Mas naquela época era tanto assim, era mais rude, rudimentar, né? A criação de animais, não era que nem nos dias atuais. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ir para a cidade, então eles tiveram que diminuir a questão da natalidade, né? Para dar conta, então, de adquirir os alimentos, tá? Ok? É, das questões aí, pessoal, foi a questão da transformação da produção agropecuária, né? Nós chegamos a estudar, né, no últimos percurso, né, sobre desemprego estrutural. O que, que é desemprego estrutural? Não é. Alguém lembra o que, que é desemprego estrutural? Oi? Desemprego estrutural ou tecnológico, o que seria? Não seria a troca, então? É, alguém quer falar? Não. Não. Então, desemprego estrutural é a troca, tá, de mão de obra braçal, né, pelas tecnológicas, ou seja, pelas máquinas. A partir de 1960, com o aumento da população nas cidades, houve então a necessidade, pessoal, houve a necessidade então de investir também em maquinários, né, para aumentar a produção de alimentos nos campos. Com isso, pessoal, houve então a grande então perca, né, de até então, 1960, a maior parte dos empregos, né, no campo, então existia bastante empregos no campo. Até então, né, a maior parte da população às vezes morava na cidade, mas também trabalhava nos campos. A partir daí, com a modernização, né, com implementação de maquinários, houve então um desemprego estrutural. Houve então a falta, né, de empregos no campo, tá? Aonde que precisaria às vezes 10 pessoas para colher algodão, colher arroz, né? Foi trocado então por uma única máquina, tá? Houve então, com a questão da industrialização, urbanização, então houve então a questão da implementação, né, de maquinários agrícolas para aumento da produção, tá? A partir de 1960 houve então surgimento de sementes mais eficazes, né, como as sementes híbridas de cereais, né? É, então surgiu então novas sementes para aumentar mais a produção, para aguentar questão de é, questão de insetos, né? Outras pestes, né, que poderia atacar ali a planta, né? Houve então uma revolução aí até na questão científica, tá? Nos anos 1980, né, foi criado então os organismos geneticamente modificados, né, como no caso as sementes transgênicas, entre outros sementes, outras revoluções tecnológicas que ocorreu então no campo, tá? Tudo isso, pessoal, foi tudo graças à questão da industrialização, tá? Graças e não graças, né, vamos dizer assim, porque com o aumento da população nas cidades, né, então houve a necessidade então de desmatar mais, né, desmatar mais áreas verdes, criar sementes que às vezes é bom para a questão do aumento, né, da produção, mas pode gerar algum problema ambiental, tá? Existem algumas dúvidas, né, sobre sementes transgênicas, né, por conta que isso pode causar algum efeito colateral, vamos dizer assim, no meio ambiente, tá? A partir dos anos 90, pessoal, começou então o surgimento, né, da era tecnológica, ou seja, informacional, né, da informática.
Então, a partir dos anos 90, começou a surgir os primeiros computadores, né, os primeiros softwares, primeiro robôs, né? Então, a partir desse momento, começou a surgir outras tecnologias, né, como o uso do GPS, como mostra aqui, pessoal. O GPS nos tratores, nas máquinas colheitadeiras, né? Hoje a maior parte das máquinas do campo, você só digita ali, né, a localização, né, a georreferência, né, usando o GPS, e a máquina vai fazer aquele percurso sozinho, praticamente autônomo. Tá? Muito se fala com a questão de carros autônomos, né, nas cidades, apesar que essa tecnologia já é utilizada há muito tempo já no campo, tá? Já utiliza esse meio autônomo. Geralmente o homem ali só fica, às vezes, se precisar se der algum pane, né, alguma coisa no sistema, mas praticamente isso é só dar as coordenadas que a máquina vai fazendo o seu percurso sozinho, tá? Outras evoluções como os drones, né, para detectar novas doenças e pragas, entre outras tecnologias, né, pessoal? Com a urbanização surgiu então a questão também do capital financeiro, tá? Como eu disse, com a urbanização houve então a influência do mercado financeiro, tá, mundial. Então, os produtos, né, agrícolas, os produtos bens, então são tudo entrelaçado, tá, com os preços ditados então pela ordem mundial, ou seja, pelas grandes empresas ou pelo mercado internacional, tá? A partir daí começou a surgir então as cidades globais. Cidades globais, pessoal, são cidades onde existe grande concentração financeira, né? Grandes corporações, né? Bolsa de valores, como a Bolsa de São Paulo, tá? A Ibovespa, né? Entre outras instituições que trabalham na questão financeira ali do país ou mundialmente, tá? Então, dependendo do grau, né, de importância das cidades, elas foram divididas em três cidades, tá? A Alfa, né, que é a cidade mais importante, tá, mundialmente, então, onde existe as importantes bolsas de valores, né, grandes concentrações de bancos mundiais. Aí tem as cidades beta, são cidades intermediárias, tá? No Brasil, São Paulo, então, São Paulo e a cidade do México na América do Sul, na América Latina, então são cidades de nível beta, ou seja, de segundo nível, tá? Mas em relação tem uma grande importância mundial, tá? E em terceiro são as cidades gamas, né? São cidades que têm grande concentração de empresas, tá? Empresas mundiais e financeiras, mas que estão ali cotadas então em terceiro grau, de menos importância, mas com bastante concentração financeira, ok? Então a partir daí, pessoal, começa então o surgimento das questões financeiras, bolsa de valores, né, compras de papéis, tá? Então a maior parte dos produtos desde a soja, arroz, feijão, né, carne, elas são tudo ditadas pelos valores internacionais, tá?